E é até interessante você introduzir esse tema, Rodrigo, porque vocês dois, né, principalmente agora o Edu acabou de fazer a maratona de Chicago e você já está também aí nesse processo. Isso tem tudo a ver com liderança, né? Quando a gente fala sobre, e principalmente liderar times de alta performance, a gente precisa desenvolver algumas habilidades e até mesmo se conhecer, né? Então, eu gosto muito de dizer que para uma liderança de alta performance, para você ser um líder de alta performance, você precisa ter muito autoconhecimento, primeiramente, né? Você precisa, e acho que você tem uma frase, né? Você precisa liderar a si mesmo antes de querer liderar outra pessoa. Então, eu queria que vocês já começassem, para quem está chegando aqui, falando um pouco dessa liderança pelo exemplo, né? O que é essa liderança pelo exemplo para vocês e como que vocês praticam isso no dia a dia, não só nas empresas, mas também dentro da vida pessoal de cada um de vocês. Eu sei que o esporte é um grande aliado, né, nesse contexto. Sabe que o Edu e eu, uma das coisas, a gente se conectou também pelo esporte, né, jogando tênis. A gente jogava tênis com frequência lá no Vale, quando a gente morava lá. Mas eu gosto de falar, né, a maior liderança que você pode ter na sua vida é a sua autoliderança. Então é liderar a si mesmo em primeiro lugar. Quando você não lidera a si mesmo, você não confia nem naquilo que você fala, né? Porque se você não fala algo para você, que você pode confiar e executar, como é que alguém vai confiar nisso? Né? Como é que alguém confia em você? E o esporte, ele testa muito a sua autoliderança. Eu tenho uma frase que eu construí na mentoria, que é: a minha liderança é reflexo da qualidade dos meus hábitos. Então, eu comecei a cada vez mais na minha vida construir hábitos de qualidade. E os hábitos, né? James Clear fala isso em hábitos atômicos, que os bons hábitos alavancam bons hábitos, os maus hábitos alavancam maus hábitos. E aí? Como é que vai ser a tua escolha? O que você vai querer escolher? Você vai alavancar que tipo de hábito que você vai alavancar todos os dias? Então, a autoliderança, na minha... Olha ele aí, ó. É isso aí. Esse é um livraço, é uma super indicação para todo mundo, né? E aí tem uma coisa que, para quem não sabe, comecei a estudar há 3 anos epigenética, né? E a epigenética, ela é uma evolução do estudo genético e uma evolução daquilo que nós conhecemos como genética. Porque, de fato, a genética, ela é um sequenciamento, né? E o nosso sequenciamento genético, de fato, a gente não consegue mudar. Mas a epigenética mostrou que a nossa expressão genética a gente consegue mudar. E hoje, nós que estamos aqui na live, e você que está assistindo e tem mais de 40 anos, mais de 70% daquilo que você é hoje tem a ver com o seu estilo de vida, mais do que tem a ver com a tua genética. Ou seja, a partir do momento que eu entendi que de 70% a 95% daquilo que eu iria me tornar seria pelas minhas escolhas e não pela minha genética, a partir desse momento você encara o mundo de outra forma. Você começa a entender que nem a desculpa que você tinha de falar que aquilo era um problema genético, você não pode mais usar. Porque não é verdade. Porque você tem total controle daquilo que você vai se tornar. Porque é você que escolhe a qualidade do seu sono, é você que escolhe a qualidade do exercício que você vai fazer todos os dias, você que escolhe a qualidade do alimento que você come, né, todos os dias. Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu não conheço o autor, mas o André Sanches, que eu tive com ele agora há pouco, um grande amigo meu, um biohacker também, triatleta e tal, ele colocou num post que ele fez, né, que é: me fala o que você come, que eu te falarei quem você é, né? Olha só que coisa maluca, né? Me fala o que você come, eu te falarei quem você é. E aí são coisas que parecem muito básicas, mas a sua liderança começa por isso. A sua liderança começa no teu sono, a sua liderança começa naquilo que você come, a sua liderança começa no exercício que você faz. E a partir daí você vai desenvolvendo outros bons hábitos. Mas a gente pode aqui aprofundar, falar de gestão, falar de comunicação, a gente vai falar, eu acredito, mas eu queria começar dizendo que depois que eu realmente compreendi o que Nuno Cobra já tinha me falado lá atrás, sono, alimentação e exercício, né? Nuno Cobra, que escreveu A Semente da Vitória, um livraço. Nuno foi preparador físico do Ayrton Senna, exatamente. E o Nuno tem 86 anos e dá oitava até hoje. Sabe oitava na barra? Que você puxa a barra e dá oitava? Até hoje, 86 anos.
Então, eu acho que dá para começar por aqui. A sua liderança vai começar pelas suas pequenas escolhas, mas importantes escolhas, e é a sua liderança reflexo da qualidade dos seus hábitos. Muito legal. Isso vai influenciando pessoas, né? Edu? Com certeza. O termo liderar pelo exemplo é um dos pontos que eu mais gosto, né, em gestão, e principalmente porque está muito ligado à cultura organizacional. Então, você está inserido dentro de uma empresa. Não é o que você faz no seu projeto ou o que você escreve nos seus e-mails que provavelmente vão inspirar a sua equipe. É o que você faz. Então, se você está numa cultura organizacional, e eu adoro o exemplo do Rodrigo, porque para mim é um dos exemplos mais claros e bonitos que eu vi de cultura organizacional e do CEO liderar, por exemplo. A Boali, que é a rede de restaurantes que o Rodrigo lidera, é uma rede de restaurantes com comida saudável, né? O Rodrigo, ele pode mandar e-mail, ele pode dar bronca, ele pode ter ideias maravilhosas para a estratégia, mas se ele for um sedentário, viciado em nicotina, viciado em álcool, tal, o time inteiro dele vai ser reflexo disso. Pode ter outras culturas que esse Rodrigo viciado em A, B, C, que fazem X, Y, até funcione. Mas para a Boali, o Rodrigo entendeu que o exemplo dele é uma ferramenta espetacular para ele fortalecer a cultura dele, da empresa dele. Então, eu vou dar alguns outros exemplos, né, que eu usei na minha carreira, né, e muitas vezes esse exemplo é muito mais eficiente do que você ficar que nem papagaio repetindo um monte de frase pronta, né? Então, por exemplo, na minha carreira praticamente toda, uma das coisas principais dos valores das empresas que a gente construiu era foco em resultado. E muito do nosso modelo de gestão era resultado financeiro. A gente precisava dar lucro para sustentar a inovação, né? A gente sempre prega que você tem que ter um business saudável que gere lucro para sustentar a inovação. Então, lucro era importante, controlar custo, né? Cortar custo igual você corta a unha é super importante. Eu viajei para o Brasil durante 3 anos de classe econômica e ficava no Hotel Ibis em frente ao escritório da empresa. Por que vocês acham que eu fazia isso? Porque eu sou masoquista e gosto de sofrer? Não. Porque o trainee da empresa, ou porque o funcionário da empresa que vai estar no cafezinho, quando comentar isso, vai falar que o presidente da empresa se preocupa com as atitudes para cortar custo e para economizar o dinheiro da empresa como se fosse o dinheiro próprio. Então, disso tem 200 exemplos que a gente pode traçar aqui, e eu queria trazer o rumo da conversa para a alta performance, como é que a vida esportiva está ajudando na gestão, Rodrigo, e como é que está inspirando os seus funcionários. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por favor. Como é que é aquela história que eu ouvi na sua palestra, uma funcionária sua que mudou completamente os hábitos por conta do seu exemplo? Você nem falou para ela. Conta essa história, que ela é fantástica. Legal. Legal, ó, o Candreva, inclusive eu vou jantar com o Candreva daqui a pouco. O Candreva, para mim, é o maior futurista do Brasil, tá aqui assistindo a live, e ele tá dizendo o seguinte, ó, somos mímicos de bons ou maus comportamentos. Não há obrigação que imponha hábitos do que o próprio exemplo. Então, o Candreva, acho que vale depois também vocês convidarem para uma live, viu, Du? Porque é um craque. E eu vou jantar com ele daqui a pouco, ele vai aceitar, porque esquece, ele vai aceitar. Já fica o convite, já fica o convite. E aí, o que acontece, cara? Eu, assim, esse exemplo que você falou é da Sandra, né? Eu, quando convidei a Sandra para trabalhar com a gente, a Sandra tinha 46 quilos a mais. A Sandra está um pouco mais de quase 2 anos agora com a gente. A Sandra eliminou 46 quilos. A Sandra nunca tinha entrado numa academia na vida. Ela passou a fazer academia. E a Sandra fumou por mais de 20 anos e ela parou de fumar. Eu nunca falei para ela emagrecer. Eu nunca falei para ela parar de fumar. E eu nunca falei para ela fazer academia. Só que ela percebeu que a leveza que a gente trazia para o dia a dia, a forma que a gente geria a companhia, inclusive hoje foi quarta-feira, toda quarta-feira eu tenho uma agenda com a Sandra para falar do supply. E
E a Sandra fala, ela fala, cara, eu mudei a minha vida por conta de trabalhar na Boali, né? E por que ela fez isso? Porque ela foi inspirada por outras lideranças, né? Eu, inclusive. E aí eu tenho o maior orgulho de dizer que eu servi de exemplo para a Sandra, mas que eu servi de exemplo também, Edu, para muitos dos nossos franqueados. Eu servi de exemplo para vários colaboradores. Só para vocês terem uma ideia, tem um franqueado nosso que ele está com 8 operações da Boali. Ele eliminou, desde que ele montou a primeira, mais de 25 quilos. Olha aí. Ele nunca tinha praticado esporte. Hoje ele joga tênis e faz yoga todas as semanas com a esposa. Ô Rodrigo, eu aposto a minha vida que se tornaram profissionais mais eficientes, mais com resultado melhor, né, mais motivados, porque tem uma rotina mais disciplinada, né, e mais inspirada, né? Exatamente. O grande ponto que eu acho que o exercício, a atividade física, junto com a alimentação, junto com o sono, o que ele faz ele começa a criar rotinas e rituais, né, aliado com bons hábitos, que passa a te deixar mais eficiente. Então, assim, a performance, ela é nada mais, nada menos do que uma sequência de bons hábitos, uma sequência de rotina, uma sequência de rituais que você constrói na sua saúde e aquilo vai se estendendo para todos os outros processos. E aí isso vai para a gestão de pessoas, isso vai para a gestão financeira, isso vai para a gestão de supply, isso vai para a gestão de distribuição, vai para a sua capacidade de gerar venda e por aí vai. Então, esse ritual, esse processo vai construindo isso. O Edu, só uma coisa, olha quem entrou aqui, Renato Cobra, filho do Nuno. Renatão, que legal. Beijo pro teu coração, Renatão. Cara, esse cara é um craque, é um dos treinadores que eu tenho e é um cara que vê o mundo sob perspectivas muito diferentes, é um dos caras que me desafia o tempo todo a enxergar o mundo de uma outra forma. Beijo, Renatão. E aí, voltando aqui, o que eu acho que é importante, né? Se você pegar o quanto eu trabalhava em número de horas muito mais do que eu trabalho hoje. Mas assim, muito mais mesmo. Eu lembro que ali no auge dos meus 28 anos, 30 anos, eu trabalhava 16, 17, 18 horas no dia. Hoje, obviamente, eu estou ligado bastante tempo, mas eu não trabalho mais do que 7 horas por dia, né? Eu não trabalho. Hoje, em vez de dormir o que eu dormia antes, que era 4, 5 horas, hoje eu durmo 7, 8 horas, né? E monitoro a qualidade do meu sono. Eu estou, inclusive, testando um novo anel agora aqui para monitorar a qualidade do meu sono. Então, assim, a verdade é que quando a gente começa a ter esse foco em saúde, a gente ganha uma disciplina e a gente ganha não só uma disciplina, mas a gente ganha uma organização que você passa a organizar a sua vida inteira, né? E você passa a ser um empreendedor mais organizado, um empresário mais organizado, um pai mais organizado, uma mãe mais organizada. A sua vida fica mais organizada, né? Você melhora a tua capacidade de agenda, né? E aí, se a gente falar, por exemplo, 90% dos problemas de qualquer pessoa na vida acaba se tiver uma boa comunicação. A comunicação é fundamental. Só que quando você constrói uma boa agenda, você como consequência, tem melhor comunicação. Então você tem mais treinamento e por aí vai. Então uma coisa vai puxando a outra. E só para fechar aqui a questão de exemplo, Edu, já estão inscritos para o Ironman do Rio de Janeiro 70.3 no ano que vem, 3 pessoas do time da Boali.